Cerca de 100 passageiros que estavam em 3 ônibus, a maioria lojistas do norte do estado do Rio Grande do Sul, ficaram retidos na madrugada desta terça-feira no posto fiscal da Receita Estadual, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, às margens da BR-153, em Marcelino Ramos. De acordo com uma das responsáveis pelas empresas que foram fretadas para levar os lojistas a São Paulo e retornavam ao Rio Grande do Sul, a medida foi tomada por técnicos da Receita Estadual para realizar a fiscalização das mercadorias que eram transportadas nos veículos. Os ônibus foram parados por volta de 3 horas da manhã e os passageiros informados que a fiscalização só iniciaria por volta de 7 horas da manhã, mas até a 1 da tarde, um dos veículos ainda não havia sido liberado e aguardava a conclusão da fiscalização, segundo a empresa. Entre os passageiros, muitos reclamam das condições do posto de fiscalização, que tem apenas um banheiro de uso geral. Em entrevista ao AU, o auditor fiscal e chefe do posto da Receita Estadual no Estreito, Oscar Barandas, esclareceu a ocorrência. Segundo ele, 20 ônibus passaram pelo posto, 8 foram abordados e apenas 3 apresentaram problemas na documentação com a falta de notas dos produtos que transportavam. 8 foram abordados porque os outros, em tese, estavam legais, tinham bastante notas fiscais. As mercadorias que nós viemos verificar estavam ok, imediatamente foram liberados, né? E só esses apenas, infelizmente, né, estavam totalmente irregulares, né? Sobre a retenção no posto, o auditor fiscal explica que os passageiros não ficam presos no posto durante a fiscalização e que podem seguir viagem, podendo reaver a mercadoria em outro momento. Segundo ele, a demora na fiscalização ocorre também porque a Receita Estadual mapeia por itens os produtos e não por volumes o que é transportado. Esses itens hoje, por exemplo, que estavam sem documento fiscal, hoje que tinha lá cabos celulares, tinha lanternas, tinha peças para computador, era uma série de itens ali. Então nós não podemos simplesmente dizer que ali tinham peças de eletrônico e a gente autuar o coitado do contribuinte lá. Tem peças de eletrônico aqui, tá preso, igual a Receita Federal, por exemplo, ela faz, ela dá o perdimento, ela fala, olha, você perdeu este volume. Não, a Receita Estadual, ela tem que relacionar item a item, tem que colocar os nomes, e essa mercadoria está sem nota fiscal. Como é que a gente vai fazer? A gente tem que fazer identificação. Isso é um fone de ouvido? Fone de ouvido amarelo, fone de ouvido azul. Então, às vezes, uma mercadoria dessa aí leva, às vezes, 1 hora, às vezes, para fazer uma conferência dessa. E nós precisamos prestar isso, porque depois o contribuinte ele terá o direito, se caso ele achar que a nossa contagem está errada, ele pode recorrer, ele tem a condição de recorrer, né? Então, assim, são duas coisas. Em primeiro lugar, a reclamação que o senhor, no caso aí, falou, eles não ficam apreendidos aqui, eles têm a liberdade de poder seguir viagem, a mercadoria tem que ficar para verificação, né? E antes disso aí, o ônibus só ficou retido ou parado naquele momento porque na hora da verificação e da abordagem na entrada do estado, verificou-se que tinha mercadoria sem documento fiscal. A partir do momento que ele apresenta notas fiscais, nós fazemos ali uma primeira verificação, uma primeira abordagem ali e tal, ok? Os ônibus seguem viagem. O chefe do posto explica também que a fiscalização na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina aumentou nos últimos dias, com a chegada de novos auditores fiscais, onde a equipe passa de 5 para 15 integrantes. A intensificação aqui da fiscalização do posto fiscal, ela sempre houve, tá? A intensificação aqui da nossa fiscalização, ela aumentou um pouco mais, porque nós passamos 2 anos sem contingente, sem servidores. E chegou para nós aqui, foram 10 servidores, onde que o nosso quadro total hoje são de 15. Sobre os produtos apreendidos sem notas, Barandas destaca que os comerciantes podem reaver as mercadorias
que são entregues via correio e até mesmo recorrer das multas aplicadas. Diferentemente da Receita Federal, que dá perca da mercadoria e o contribuinte não consegue mais rever, nós fazemos toda essa relação, o contribuinte toma participação com isso aí, ele é notificado via R pelos Correios futuramente e ele tem a sua mercadoria de volta, ele tem a condição de pagar essa multa se houver a multa, claro, com descontos, ou até então ele tem o direito de recorrer, dizendo ou as suas alegações em relação a isso aí. Em relação ou ele acha que tem ou não a irregularidade, que no caso é a falta de emissão de documento fiscal.